Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar início àquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical que nós apresentamos sempre através de alguns vídeos que os irmãos enviam com respostas gravadas relacionadas à Escola Bíblica Dominical de hoje, nesta manhã. E nós vamos dar continuidade, portanto, nessa primeira parte, a algumas informações relacionadas a cada pergunta que foi formulada e nós vamos dar sequência ao assunto que estamos abordando nestes últimos tempos por orientação do Senhor, que é sobre o tema o preparo da igreja para o arrebatamento. E nós estamos ainda estudando este assunto dentro do livro de Apocalipse e levando em conta a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel, isso em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias e no preparo da igreja para o arrebatamento. A nossa base bíblica está no capítulo 2 de Apocalipse, isso nos versos 8 a 17, que fala sobre a terceira carta escrita para as igrejas da Ásia, que foi a carta a Pérgamo. Vamos então agora à primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: o período profético de Pérgamo está relacionado profeticamente a um casamento pervertido. A palavra per mais a palavra gamos. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 12, identifique o recurso apresentado pelo Senhor para a igreja discernir aquele momento e seu sentido profético. Muito bem, vamos então agora a essa resposta que virá de lá do estado do Pará. E quem vai nos responder é o Tiago Moraes. O Tiago, ele é diácono da nossa igreja lá em Belém, capital do Pará. Vamos lá então, Tiago, a paz do Senhor, meu companheiro. Irmãos, o recurso apresentado para discernir o momento profético daquele momento na igreja de Pérgamo pelo Senhor Jesus foi a espada aguda de 2 fios, porque através da palavra pôde-se fazer separação daquele que seria o governo humano, daquele que é o governo do Espírito Santo, conforme a palavra diz em Apocalipse 2,12. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amém, Tiago. Muito bem colocado. O recurso naquele momento ali de Pérgamo, um momento em que a igreja precisou de discernir aquele momento, foi exatamente a espada aguda de 2 fios, ou seja, mostrando ali a espada como a palavra, e a palavra que define, faz separação entre aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor, entre o que seria um governo humano estabelecido pelo homem e o governo do Espírito Santo. Então, realmente, a espada aguda de 2 fios é que definiu esse momento de Pérgamo para a igreja. E é exatamente esse o aspecto da pergunta. É o recurso que foi apresentado ali pelo Senhor para a igreja discernir aquele momento que ela estava vivendo. E o sentido profético desse recurso é que a palavra do Senhor, ela continua até os dias de hoje, sendo o divisor entre aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor. São 2 coisas separadamente e que até hoje o Senhor nos dá esse discernimento. Obrigado então, Tiago, pela sua participação. A paz do Senhor. Muito bem, irmãos, agora a segunda pergunta está relacionada com a primeira. Ela diz assim: em que consistia a perversão mencionada na pergunta anterior? Interessante, essa palavra perversão, é bom entender, a palavra Pérgamo significa através de casamento, mas profeticamente o que aconteceu em Pérgamo foi um casamento pervertido. Então a palavra Pérgamo tem seu significado na língua grega, mas o sentido profético é exatamente um casamento pervertido. Mas em que consistia essa perversão mencionada na pergunta anterior? E quem vai agora nos responder vai ser lá do estado do Alagoas, o Micael. Micael Bruno, ele é obreiro da nossa igreja em Branquinha. Ele vai nos dar essa resposta. Pai do Senhor, irmãos, respondendo a pergunta número 2 da Escola Bíblica Dominical, as obras de Nicolaítas em Éfeso se tornou doutrina na igreja de Pérgamo devido à união do cristianismo com o Império Romano, ao qual o nosso Deus ele aborrece tantas obras como a doutrina dos Nicolaítas, aonde podemos encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 2,
verso 6, e em Apocalipse 2,15. A paz do Senhor Jesus. Micael, é exatamente esse aspecto abordado da questão de a perversão existente ali em Pérgamo. Aquilo que lá em Éfeso era uma obra, a obra dos nicolaítas. Agora, cá em Pérgamo, já se transformava numa doutrina, ou seja, algo que era uma ideia em Éfeso e agora se concretiza em Pérgamo. Ou seja, é exatamente ali que está a perversão, ou seja, o casamento pervertido, a união do Estado com a igreja com o império, tornando-se religião oficial do Estado naquele período de Pérgamo. E isso realmente era coisa, segundo o texto bíblico, que era aborrecível aos olhos do Senhor, conforme Apocalipse capítulo 2, verso 6 e Apocalipse capítulo 2, verso 15. Obrigado, Micael, pela sua participação. Foi boa a sua resposta. Muito bem, irmãos, a terceira pergunta agora, ela diz o seguinte: em relação ao que estudamos nas igrejas de Esmirna e Pérgamo, qual a diferença entre o espaço dado ao adversário nessas igrejas? Então vamos entender muito bem o que é essa expressão espaço dado ao adversário. Não quer dizer que a igreja deu esse espaço, mas ali o momento de Pérgamo vai ser um momento em que o adversário vai usar o espaço exatamente, e é o que nós vamos estudar agora, a diferença entre o espaço dado ao adversário nessas duas igrejas, em Esmirna e em Pérgamo. E quem vai nos dar essa informação lá do Rio Grande do Sul vai ser a Bruna Machado. Ela é jovem da nossa igreja lá em Passo Fundo. Bruna, a paz do Senhor, muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo a pergunta 3, a diferença do espaço do adversário na igreja está em Esmirna, está relatado no versículo 9 de Apocalipse 2, que diz, na segunda parte: e há blasfêmios que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui, sinagoga está representando um grupo pequeno, uma diversidade que não é tão direta, mas que é um grupo que ali tem as suas doutrinas. Já relatando a igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2,13, diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O trono está relacionado à regência, aquilo que é a maior direção. Então, fala ali de um momento em que essas doutrinas elas estão muito mais presentes. Como já foi mostrado nos nossos estudos, Pérgamo era uma cidade muito grande, em que ali existia muitas idolatrias, muitas dessas questões de falsas doutrinas, o que faz com que a igreja tenha que sofrer essa pressão de lidar com essa grande adversidade quanto a essas falsas doutrinas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Bruna, bem colocado na questão desse espaço dado. Esse espaço ficou sendo chamado em Esmirna de sinagoga de Satanás. Qual o espaço ali? A maneira como essa sinagoga, a palavra sinagoga é ligada ao judaísmo, E é exatamente como mostra ali a questão de ter tentado entrar ali as doutrinas do Velho Testamento para a igreja praticar as mesmas doutrinas, a doutrina das obras, a doutrina da lei. Então, esse espaço foi chamado de sinagoga de Satanás. Mas já em Pérgamo, o espaço ali já foi diferente. O nome é trono de Satanás. Por quê? Porque agora o governo da igreja, o trono da igreja, a regência, como a irmã usou a expressão, regência da igreja, que era do Espírito Santo, o homem veio e sentou-se nesse trono e tomou esse lugar. Então, por isso, na verdade, é chamado trono de Satanás. Foi uma ação do maligno contra a igreja naquele período ali, e muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, então, pela sua participação, Bruna. Muito bem, a quarta pergunta agora, vamos lá, é a seguinte: na igreja de Pérgamo, quais foram as oposições enfrentadas que partiram de dentro da igreja? Muito importante esse aspecto, porque a batalha da fé, ela é interior, Ela é uma batalha interior, ela não é feita lá fora. Qual o sentido da batalha interior da fé? Conforme a própria carta de Judas, fala sobre isso. Essa batalha enfrentada ali é para não entrar na igreja aquilo que vem de fora. Então, por isso está ali exatamente essa pergunta. E quem vai nos dar essa resposta vai ser agora, lá de Santa Catarina, o Alexandro Pinheiro. Ele é um companheiro nosso, é pastor da igreja lá em Gaspar. Alexandro, a paz do Senhor, companheiro. Irmãos, nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos aqui trazendo a contribuição da Escola Bíblica Dominical e estaremos aqui respondendo a pergunta 4.
Aqui nós podemos identificar no capítulo 2, no verso 14 e no verso 15, duas oposições. No verso 14, aqui nós podemos ver a doutrina de Balaão como uma oposição. No verso 15, a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão fala da doutrina da idolatria, do cristianismo por interesse. Já a doutrina dos nicolaítas, e é interessante essa doutrina que ela é mencionada também na igreja de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso, quando ali o Senhor ele elogia a igreja por ela rejeitar essa doutrina. E aqui o Senhor adverte, já na igreja de Pérgamo, ele adverte a igreja, porque essa doutrina ela tinha como objetivo corromper a doutrina, a palavra, a sã doutrina, e também perverter os bons costumes da igreja naquela época. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, Alexandro. A doutrina ali de Balaão, né? A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Isso mostrando exatamente essas oposições enfrentadas pela igreja naquele período ali. Aquilo que entrou na vida da igreja através do balaanismo, ou seja, aquilo que veio para levar a igreja à prática de idolatria. Idolatria e também a chamada prostituição. A palavra prostituição quer dizer deixar o verdadeiro amor, que é o Espírito Santo, e trocar esse amor por outros amores, ou seja, outros salvadores. Então, trocar Jesus por outros salvadores. Essa palavra ela é definida nesse sentido, no sentido profético, no sentido espiritual. E também em Pérgamo, a doutrina dos nicolaítas, que vai exatamente se concretizar em Pérgamo. Aquilo que era uma ideia que se tinha em Éfeso, de se criar na igreja uma forma de governo à base de castas sacerdotais, como no Velho Testamento, agora isso vai exatamente se concretizar em Pérgamo, quando se cria ali exatamente os elementos novos, né? o incensário, o incenso, o culto material, as vestes sacerdotais, as velas e toda a sorte de culto semelhante àquilo que era no Velho Testamento. Por isso, esse nicolaítismo, né, vai exatamente se estabelecer ali. Isso foi muito bem colocado na sua resposta, pastor Alexandro. Que Deus abençoe seu ministério. Muito obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Agora, para crianças intermediárias e adolescentes, nós temos a quinta pergunta. E ela diz assim: lendo Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32, comparando com Mateus, capítulo 17, verso 20, como podemos alcançar as bênçãos do reino dos céus? Então, vamos ver essa resposta através de, primeiramente, o nosso grupo de adolescentes agora, né? Adolescentes da nossa igreja em Torino, na Itália, né? Eles têm participado com frequência da escola bíblica, estão crescendo, inclusive, na fé e muito mais também no crescimento físico. Agora são adolescentes. Então vamos ouvi-los e depois iremos para o Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e lá a classe intermediária da nossa igreja em Campo dos Goitacazes. Duas manifestações, portanto, dois vídeos, duas respostas para a pergunta número 5. Leggendo Matteo, capitolo 13, versetti 31 e 32, facendo un paragone con ciò che è scritto in Matteo 17, versetto 20, come possiamo raggiungere le benedizioni del regno dei cieli? Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo ha preso e seminato nel suo campo. Esso è più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è il maggiore degli ortaggi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Egli rispose loro: a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico che se avete fede quanto a un granello di senape, potrete dire a questo monte passa da qui a là e passerà e niente vi sarà impossibile. E giungeremo il regno degli cieli custodendo la vera fede nei nostri cuori. La vera fede è nel cuore, è interna, non è nelle apparenze, viene dall'obbedienza alla voce dello Spirito Santo. Rimaniamo fedeli per raggiungere il cielo. Pace del Signore Gesù. Se tivermos fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, podemos orar a Deus e pedimos tudo
Amém, crianças, ou melhor, adolescentes lá de Torino, muito boa a participação de vocês, bem colocado aqui pela Maria Eduarda, que nós alcançamos o reino dos céus guardando a verdadeira fé nos nossos corações. E a Sara confirmou muito bem que a verdadeira fé é no coração, é interna e não é aparente. Que maravilha, como o grão de mostarda, né? Dentro do grão de mostarda tem uma concentração de vida. Então, a Sara colocou muito bem isso, né? A verdadeira fé é no coração, é interna e não é aparente. Ela vem como resultado da obediência à voz do Espírito Santo. Sara, que Deus abençoe sua vida, e os demais adolescentes da nossa igreja em Torino responderam muito bem, a colocação muito boa, e até mesmo em termos de todos disserem ao mesmo tempo, né, que nós permanecemos fiéis para alcançarmos as coisas celestiais. Muito bem colocado na resposta. Também as nossas crianças lá da classe intermediária da nossa igreja lá em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, né? Se tivermos fé, ainda que pequena, como um grão de mostarda, podemos orar ao Senhor e pedir tudo o que quisermos e nós seremos atendidos. E Jesus disse assim, e nada vos será impossível. Muito bom a resposta das nossas crianças, intermediários da igreja de Campos dos Goitacazes. Muito bem, glória a Deus. Vamos então agora à sexta pergunta, que é para o grupo de acessibilidade da igreja. E ele diz assim, a sexta pergunta, ela diz assim, lendo Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, verso 20, o que Jesus diz sobre a fé? Vamos ver então a palavra que Jesus fala a respeito da fé. Quem vai nos dar a primeira resposta vai ser lá do estado de Minas Gerais, o Tiago. O Tiago é jovem da nossa igreja em Ipatinga, lá no estado de Minas Gerais. E depois, do estado do Paraná, temos o Cláudio Eugênio, que é um varão, nosso irmão Cláudio Eugênio, da igreja em Rolândia, lá no Paraná. Vamos então às duas respostas. Tiago, a paz do Senhor Jesus. A paz de Jesus. Ao ler Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, versos 20, o que Jesus diz sobre a fé? Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda que é muito pequeno. A paz do Senhor Jesus, Tiago. A paz de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, verso 20, o que Jesus diz sobre a fé? Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda que é muito pequeno. Amém. Muito bem, irmão Cláudio, exatamente é o que Jesus falou, né? A palavra dele ele disse que a fé é como um grão de mostarda que é muito pequena, a menor, né? A menor das sementes, Jesus disse, né? E também a resposta do Tiago, muito bem colocada, é que Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda que também é muito pequeno, é a menor das sementes, mas que transforma-se numa grande árvore, como Jesus falou na parábola, na colocação ali desta parábola do grão de mostarda. Muito boa a participação dos nossos queridos irmãos do nosso grupo de acessibilidade das nossas igrejas. São sempre muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não encerramos ainda, porque nós temos agora a parte final da nossa apresentação, que é a participação dos nossos bebês, ou seja, aquelas crianças que fazem parte daquela classe de 0 a 3 anos de idade, mais irmãs gestantes. Então, nós vamos primeiramente lá no estado de Minas Gerais e a Daniela, lá da cidade de Lavras, vai nos dar aqui uma resposta também muito rapidinha, mas muito bem colocada sobre a pergunta. Depois, do Rio Grande do Norte, o Flávio, da igreja lá de São José de Mipibu, maravilha, lá no interior do Rio Grande do Norte, vai nos falar também um pouquinho, nós vamos ver como nossos bebês participam da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, lendo Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, comparando com Mateus 17, verso 20, como podemos alcançar as bênçãos do reino dos céus? Temos fé em Jesus, amém. Temos fé em Jesus, irmão. Jesus disse que a fé é como
o grão de mostarda. É muito pequena. Pode ser. Amém, Flávio. Você repetiu muito bem, colocou muito bem, né? Aliás, não foi nem repetido, foi falado espontaneamente, né? Que Jesus já falou que a fé é como o grão de mostarda, que é muito pequena. E a paz do Senhor para você também, viu? Muito boa a sua participação. Glória a Deus. Temos também a participação muito boa da Daniela. Interessante, Daniela. Tendo fé em Jesus, né? É que nós realmente alcançamos, né? As coisas do reino dos céus. Muito bem respondida a pergunta número 5. Os bebês participando também. Tendo fé em Jesus, podemos alcançar as bênçãos do reino dos céus. Obrigado pela participação dos papais e mamães, juntamente com as nossas crianças, os nossos bebês da igreja que participam da Escola Bíblica Dominical. E nós ficamos muito felizes com isso, porque eu também já fui bebê em igreja, nasci dentro da igreja e realmente isso é uma grande alegria termos os nossos bebês participando da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final da nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e daqui a pouco nós te convidamos para permanecer no canal oficial da Igreja Cristã Maranata para participar da nossa Escola Bíblica Dominical, recebendo ali o conteúdo doutrinário que será transmitido com grandes ensinos para nós nesta manhã. Até lá então e a paz do Senhor Jesus.